primeira. Show de bola. Continuando a aula sobre verbo, uma das classes gramaticais mais importantes, talvez mais complexa, porque envolve uma série de fatores, né? Suas conjugações, suas variações, as flexões, né? O verbo é a classe mais flexionável de todas, né? Porque ele se flexiona em modo, em tempo, em número e em pessoa, apesar de não haver flexão de gênero. Mas o verbo é complexo, porque tem seus tempos verbais, seus modos verbais, né? Tem suas vozes verbais, que nós já vimos, né, na aula passada. Enfim, professor, eu vou aprender tudo sobre verbo desse curso? Nunca sonhe com isso. Tem curso nenhum você vai aprender tudo sobre verbo ou tudo sobre qualquer conteúdo da gramática normativa, tá certo? Você vai entender como é que funciona, né? A gente tenta trazer de maneira fácil, simples, compreensível, mas você só vai aprender quando você começar a praticar aquilo diariamente, quando aquilo passar a fazer parte da sua rotina. É o que eu sempre digo. Eu sei algumas poucas coisas, porque faz 20 anos que a gente mexe com isso. E a gente ainda não sabe tudo. Está longe de saber de tudo. Longe, longe, longe. Né? Não é nem presunção aprender tudo. Alguma coisa a gente sabe que a gente repete isso, né, quase que diariamente ao longo de 20 anos, entre cursinho, entre ensino fundamental 2, ensino médio. Na faculdade eu nunca dei aula de, de gramática, não. Né? Eu dei aula no curso de pedagogia na faculdade, e numa pós de psicopedagogia, então não tinha nada de gramática, não. Mas no fundamental e médio a gente abarca isso aí há praticamente 20 anos, fazia agora, ainda este mês. Então, quer aprender de fato, senta a bunda na cadeira e estuda. Tem segredo nem tem mágica, não. A pegada é essa. Emprego dos tempos verbais. Primeiro, o que é tempo verbal? Tempo é a variação, é uma das variações, né, que o verbo possui, que indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. O tempo é o momento, é a ocasião em que se dá o fato expresso pelo verbo. Isso é o tempo verbal. E, tradicionalmente, são três: o presente, o pretérito, que alguns gramáticos vão chamar de pretérito passado, isso é interessante. Alguns gramáticos vão chamar de pretérito passado, tá certo? E futuro. Então, eu tenho esses três tempos verbais. Começando pelo presente. Mas um detalhe: não é um presente qualquer. Nós estamos falando do modo indicativo. Porque nós temos os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Relembrando, aqui nós estamos falando dos tempos do modo indicativo. Grosso modo, o que o presente anuncia? O presente anuncia o fato como atual. É o momento em que acontece o que é expresso pelo verbo. Por exemplo, sou estudioso. Os colegas de classe me admiram. O verbo ser e o verbo admirar estão conjugados no presente do indicativo. Para ser mais preciso, na primeira pessoa do singular, sou, e na terceira do plural, admiram. Quem é estudioso? Eu. Eu sou. Quem me admiram? Eles. Os colegas. Terceira pessoa do plural. Tá certo? Tranquilo? Leio uma revista instrutiva. Quem lê? Eu. Mais uma vez,
tempo presente, indicando o momento e dando a ideia também de certeza por causa do modo indicativo. Vocês lembram, né? O modo indicativo dá uma ideia de certeza de que o fato ou aconteceu, ou está acontecendo, ou acontecerá. Passado, presente e futuro. Indicativo quer dizer certeza. E aqui eu tenho o presente, que é o momento atual da fala. Falamos corretamente o vernáculo. Quem? Nós, primeira pessoa do plural. Do presente do modo indicativo. Então, o que eu tenho que saber do presente é isso, né? Que ele enuncia o fato como atual, naquele momento. E dá uma certeza pelo fato de estarmos falando do presente do indicativo. Olha o detalhe, gente. Não é porque ele é presente que indica certeza. Ele indica certeza porque ele é do modo indicativo. O presente diz respeito somente ao tempo. Tá certo? Tempo presente. Momento atual que acontece o fato expresso pelo verbo. Tá ok? Gente, qualquer dúvida, vocês perguntam aí que a gente vai tentando tirar aqui, certo? Como nós estamos vendo o modo indicativo, vamos para o pretérito. O pretérito se refere a fatos passados em relação ao momento em que falamos. Estamos agora, no momento atual aqui. Quando falamos no tempo passado, né, quando nos referimos a algo acontecido ontem ou antes de ontem, ou ano passado, ou há algumas décadas, estamos usando o tempo pretérito. Por isso, vou repetir para que fique aí na mente de vocês, que alguns gramáticos vão chamar isso de não só pretérito, mas pretérito passado, certo? Aí depende de cada gramático. Olha só, o presente é o presente. Tchau. Mas o pretérito, ele pode ser perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Olha só o negócio. Não bastasse ele ser perfeito, ele é mais que perfeito. Imagina aí a perfeição desse pretérito. Beleza pura. O pretérito perfeito indica uma ação que acabou, uma ação concluída. O pretérito imperfeito já não. Esse indica uma ação inacabada. Enquanto o pretérito perfeito indica uma ação concluída, uma ação que chegou ao seu fim, o imperfeito indica uma ação inacabada, que começou, mas ainda não terminou, não foi concluída. Não houve conclusão daquela ação trazida ao contexto pelo verbo. E o pretérito mais que perfeito, olhe só aqui a cachorrada. O pretérito mais que perfeito, ele indica uma ação anterior, não é aquela ação do momento, é uma ação anterior a outra ação também passada. Então não é uma ação passada, é uma ação anterior à ação passada. Olha que confusão. Aí o que eu tenho aí? Tem o pretérito passado. Professor, você disse que o pretérito é pretérito passado. Eu posso ler pretérito passado perfeito? Pode, se você quiser. Alguns gramáticos vão dizer que tá bom demais assim. Mas se você ler só pretérito perfeito, também não tem problema. Tá certo? Esse passado ele pode aparecer aí entre parênteses, só para dar uma ideia, para você saber que o pretérito é passado. Tudo bem? Olha só. E o pretérito imperfeito, vamos agora ver um por um, com exemplos. O pretérito imperfeito, ele normalmente indica uma ação anterior à atualidade, mas que não estava concluída, parece complexo, né? Quando se verificou um outro fato passado. É aquela história. Faz menção a uma ação anterior à ação do momento, mas que essa ação estava inconclusa quando o fato foi verificado. Inconclusa, não havia sido concluída. Olha só, eu cantava muito bem na igreja.
cantava uma ação que não foi concluída. Uma ação anterior à ação atual. Eu estou falando agora, então essa ação é a ação anterior ao momento que eu falei, lá no passado, mas que não foi concluída. Não é eu cantei, não é eu canto, é eu cantava. Quando eu digo eu cantei, eu concluo, né, a ação. Eu cantei na igreja, eu cantei no show, eu cantei na escola, cantei, ação concluída. Quando eu digo eu cantava, perceba que há uma ação inconclusa, não foi terminada. Eu cantava. Posso dizer assim, eu cantava na igreja quando um bêbado entrou, tá certo? Que mentira! Tu cantavas mais ou menos. Eu cantava, tu cantavas. Observe que aí já entra a conjugação do verbo cantar. Que mentira! Eu cantava, tu cantavas mais ou menos. Já o Samuel, ah, abre parênteses, ele sim, cantava divinamente. Então aqui eu já tenho os tempos verbais, ó. Eu, tu e ele. Ele quem? Samuel. Eu já tenho o verbo cantar conjugado no presente do indicativo, perdão, no pretérito imperfeito do indicativo. As três primeiras pessoas. Eu, tu e ele. Aí continua. A verdade é, um diálogo. A verdade é que nós, primeira pessoa do plural, cantávamos para Deus. Todas essas ações aparecem como não concluídas, tá certo? Não concluídas. Vós cantáveis, cantáveis, vós cantáveis. Conjugação do verbo cantar no modo indicativo, no pretérito imperfeito. Vós cantáveis, esse áveis, e que eu tenho aqui. Você te lembra daquela aula lá de morfemas, né? Radical, cante, até o T, áveis, desinência modo temporal. Massa, né? Cantáveis, desinência modo temporal. Indica que eu tenho aí. Alguém chegou. Eu tenho aí o modo indicativo e o tempo pretérito imperfeito. Deixa eu atender quem chegou aqui. Agnágia, boa noite. Então, observe. Eu tenho aí vozes cantáveis e eles ou elas cantavam. Ou seja, voz cantáveis, cheios de inspiração. Mas os outros, quem são os outros? São eles ou elas cantavam. Eu já tenho a terceira pessoa do plural. Observe que nós temos aqui em uma conversa o verbo cantar conjugado em todas as pessoas do presente, só digo presente, do pretérito imperfeito do modo indicativo. Tá certo? Tranquilo aí? Dúvidas, comentários, perguntas? Se não, segue o baile. Vocês não vão cochilar aí, viu, menino? É, toma um cafezinho aí, o negócio. Dou já uma pitada aqui no microfone, para eles despertarem. Continuando. Do pretérito imperfeito, eu venho para o pretérito perfeito. Diferente do outro, que era uma ação que ainda não tinha sido concluída, o perfeito, eu posso até associar assim. Se está perfeito, porque concluiu. Eu posso associar assim. Eu posso e devo usar mecanismos de associação para que o meu cérebro possa armazenar as informações. Então, eu posso pensar assim, ó, como é que eu vou diferenciar para eu lembrar da hora?
se o verbo está no pretérito perfeito, no imperfeito e tal. Pensemos assim, então. O pretérito imperfeito é uma ação que não foi concluída. Por não ter sido concluída, eu não posso dizer que é perfeito. Se não concluiu, é imperfeito. Eu posso pensar assim, se me ajuda a entender, se me ajuda a fixar, tá certo? Já o pretérito perfeito é o contrário. Enquanto o imperfeito é uma ação que não foi concluída, é um fato não concluído, o perfeito, fato já concluído. Também é época passada. Por quê? Porque é pretérito. Se é pretérito, é passado. Mas aqui foi concluída a ação ou fato ao qual o verbo se refere. Né? Observe, eu cantei durante horas. Cantei, concluído. Eu não cantava. Se eu cantava, a ação estava incompleta. Eu cantei, concluí a ação. Vocês percebem essa diferença? Eu cantava. Se eu cantava, eu terminei de cantar. Eu cantava quando o pastor tomou o microfone da minha mão. Eu estava cantando, eu não tinha terminado. Vocês percebem isso? Já aqui eu digo, eu cantei. Cantei durante horas. Cantei várias, cantei. Comecei a ação e terminei. Cantei. Sou concluída. Tu cantaste bem ontem à noite. Ele cantou com emoção. Observe, cantaste, concluiu. Cantou, concluiu. Tranquilo. Nós cantamos. Ação concluída. Vós cantastes. Ação concluída. Eles cantaram. Eles nem cantavam, nem cantarão. Cantaram. Pretérito perfeito. Ação perfeita. Concluída. Lembrando que todos esses aí, cantei, cantaste, cantou, cantamos, cantastes e cantaram, indicam certeza de que o fato aconteceu de fato. Realmente. Por quê? Porque nós estamos falando do bom e velho modo indicativo, o modo da certeza. Tranquilo até aqui, pessoal? Me dê aí o feedback, se há dúvida. Tranquilo. Bom demais. Tranquilo, sim. Sigamos, pois. Aí aqui é aquele pretérito que, meu Deus, um negócio perfeito já está bom demais. Ainda tem um mais que perfeito. Diga aí se é muito perfeito um negócio desse. Mais que perfeito. Coisas da nossa língua. Esse abençoado, ele expressa um fato anterior a outro fato que também é passado. Anterior a outro fato que também é passado. Eu não cantava. Eu não cantei. Eu cantara. Cantara durante horas. E aqui merece uma atençãozinha, que vocês certamente sabem, com certeza. Eu vou só reforçar. Principalmente na escrita. Claro, e também na leitura, né? Se eu vier aqui jogar um acento, muda tudo. Muda, só não muda o modo, claro. O modo indicativo continua. Mas eu mudo o tempo verbal. E, consequentemente, eu mudo o contexto. Sem acento, cantara. Com acento, cantará. Só não posso dizer aí eu cantará, mas cantará. Se eu fosse botar um acento aí, colocaria no futuro. Então tem que ter cuidado com isso, né? Às vezes é uma palavrinha, só tem um acento aí, o cara nem percebe. E aí, tanto para a grafia, quanto para a questão da, da leitura, tá certo? Eu cantara, tu cantara. Observe que as duas conjugações são as mesmas, no caso, tanto na primeira pessoa quanto na segunda pessoa. Ele cantara, também é igual. É cantara, cantara e cantara. Eu cantara, tu cantara, ele cantara. Nós cantáramos. Vós cantareis. Não é cantareis. Não é futuro.
É cantareis. E eles, ou elas, né, cantaram. Observe que não é cantarão. E eu percebo que ainda há uma confusão grande quanto a isso. O verbo, na terceira pessoa do plural, do pretérito mais que perfeito, e o verbo, na terceira pessoa do plural, do futuro. Se eu ponho esse atiuó, é cantarão, é futuro. E aqui nós estamos falando de passado, tá certo? Há muita confusão ainda com esses dois verbos, esses dois tempos verbais. Agora sim, chegamos no futuro. Futuro do presente. Alguns gramáticos até questionam isso, que não havia, segundo alguns gramáticos, eles não veem necessidade de falar em futuro do presente. Só futuro. Já abrangeria de forma total. O que quer dizer futuro do presente? Futuro. Esse jovem, esse tempo verbal, ele anuncia um fato que deve realizar-se num tempo vindouro, com relação ao momento da fala presente. Certo? Eu cantarei. Tu cantarás. Olha aqui. Ele ou ela cantará. Nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Vou só voltar aqui para vocês verem uma coisa. A grafia é a mesma no pretérito mais que perfeito. Quase a mesma. Eu vou dizer quase a mesma. Se observar, são as mesmas letras. Cantareis e cantareis. A diferença é onde está a sílaba tônica e onde está o acento gráfico, o acento agudo. Cantareis, futuro, não. Cantareis é pretérito mais que perfeito. Sem acento, a mesma palavra, sem acento, cantareis, muda o tempo verbal. Tá certo? Eles cantarão com microfones especiais. Gente, só eu colei do outro e não apaguei isso aqui. Se é futuro, não pode ser ontem, tá certo? Desconsidere esse ontem aí. Vós E cantareis esse o quê? outro, LCTA, eles cantarão como com microfones ou você botou a mais aí como? Pronto, foi também editação, com microfones. Certo, Perfeita observação, com microfones especiais. Tá certo? Então, certo. desconsidere aí tanto esse ontem quanto esse como aqui do final. E se foquem aí só nas conjugações do verbo. Por isso que Cantarei, eu estava endoidando o juiz aqui. Eu digo, cantareis no ponto ontem, não é passado, não? cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis e cantarão. Aí eu tenho o futuro. LC, Opa, bota aí o slide só para mim conferir um negócio, que acho que eu misturei aqui. peraí que chegou, voltei. Quem foi que chegou? Chegou o Jonathan. Pronto, Pronto, deu certo aí? deu. Valeu, Alan. Boa noite, Jonathan. Vamos lá. Olha só. Por que alguns gramáticos fazem a distinção, e querem colocar futuro do presente? Porque existe o futuro do pretérito. Né? Aí, por questões didáticas, alguns gramáticos defendem o uso do futuro do presente. Só para ficar a diferença entre futuro do presente e futuro do passado, que é o pretérito, no caso. Mas outros gramáticos insistem em dizer que não há necessidade. Futuro é futuro e acabou. Seria, então, só futuro e futuro do pretérito. Porque o futuro já abarcaria a ideia de futuro, sem precisar dizer futuro do presente. O português é tão interessante que observe. Futuro dá a ideia de algo que vai vir, né? Algo vindouro.
algo posterior. Aí como é que existe um futuro? Sim, e pretérito dá a ideia de passado. Beleza. Futuro é algo que vai vir, pretérito, algo que já passou. Aí como é que existe um futuro do passado? Se é futuro, é algo vindouro. Aí inventaram um tal no futuro do passado, que é o futuro do pretérito. Expressa um fato posterior, uma vez que é futuro, com relação a outro fato já passado. Frequentemente, gente, mais uma editação aqui, desculpe. O outro fato já passado é dependente do primeiro. Só que no caso do futuro do pretérito, ele inclui uma condição. Aqui é a diferença. Ele inclui uma condição. Olha só. Se fosse preciso, eu cantaria. Futuro do presente, cantarei. Futuro do passado, cantaria. E olha a condição aqui, ó. Conjunção condicional se. Se fosse preciso, eu cantaria durante horas. Observe que existe uma condição, né? E que o fato é dependente do fato anterior. Eu cantaria. Tá certo? Mas, se fosse preciso, depende do fato, do primeiro fato, né? E indica essa condição aí, para que ele aconteça. Tu cantarias sem receber pagamento? Ele cantaria com gratidão, se não estivesse depressivo. Nós cantaríamos. Vós cantaríeis. Olha onde é que está o acento agora aqui. Apareceu um izinho, né? Não é cantareis, é e nem cantará, nem cantarei, nem cantara, é cantaríeis. Não é cantareis, nem cantareis. É cantaríeis. Vós cantaríeis. Com a vogal ri, tônica. Tá certo? E eles cantariam. Então, observe. Eu cantarei, tu cantarás. Futuro do presente. Eu cantaria, tu cantarias. Futuro do pretérito. Certo? Então, conjugação é realmente chato, né? Primeiro, a gente tem que entender que, como eu falei na aula passada, existem 3 modelos de conjugação. Retomando aqui. Conjugação ER, conjugação IR, conjugação ARR, né? Primeira conjugação, segunda e terceira. E ele segue esses modelos. Qualquer verbo terminado em AR vai ser conjugado da mesma forma, porque seguirá o modelo da primeira conjugação. Aqui é o verbo cantar, né? Que nós pegamos aqui. Se você pegar o verbo falar, por exemplo, e tentar conjugar aqui no modo indicativo, no futuro do pretérito, a conjugação vai ser a mesma. Por exemplo, cantar, cantaria. Eu cantaria, né? Falar, eu falaria. Tu cantarias, tu falarias. Ele cantaria, ele falaria. Nós cantaríamos, nós falaríamos. Vós cantaríeis, vós falaríeis. Eles cantariam, eles falariam. Qualquer verbo que você pegar, qualquer um, depois da aula, pode fazer aí. Com a terminação AR, em qualquer tempo do modo indicativo, vai seguir a mesma conjugação, o mesmo modelo. Né? Só para mais um para a gente consolidar isso. Estudar. Eu estudaria, futuro do pretérito. Ele, aliás, tu estudarias, ele estudaria. Nós estudaríamos, vós estudaríeis,
eles ou elas estudariam. Professor, como é que a gente faz isso? É massa, é fácil, ó. Até o radical. Depois disso vem as terminações. Ó, radical de cantar, né? Até cante. Tá certo? De estudar, né? Até estudo. Ó, estudo. Daqui para frente você forma. Estudaria, estudarias, estudaríamos, por aí vai. Assim como qualquer verbo que você pegar aí. Professor, isso só serve para o futuro do pretérito? Não, isso serve para qualquer verbo com a terminação AR em qualquer modo. Segue o mesmo modelo, certo? E seus respectivos tempos. O modo indicativo é aquela maravilha. O modo subjuntivo tem menos tempos para se preocupar. Menos tempos. Eu tenho só o presente, o pretérito e o futuro. Não tenho mais que perfeito, não tenho o futuro do pretérito, não tenho imperfeito, passado, presente e futuro. Tá certo? Tenho imperfeito, não tenho perfeito, perdão. Tenho imperfeito, não tenho perfeito. Olha só. O modo subjuntivo. Enquanto o modo indicativo, que nós vimos agora, expressa um fato que aconteceu, dá uma ideia de certeza, o subjuntivo expressa um fato incerto, um fato duvidoso, ou, na pior das hipóteses, um fato irreal. Então, o subjuntivo é o tempo, perdão, é o modo da dúvida, é o modo da incerteza. Olha só. O presente pode indicar semanticamente presente ou futuro. O modo subjuntivo é diferenciado. O presente do subjuntivo ele pode indicar o presente ou futuro. Olha só. É pena que eles estejam doentes. Eu tenho aqui uma possibilidade no presente. Espero que chova. Aqui eu já tenho a hipótese, mas no futuro. Então pode indicar presente ou futuro. Pode indicar possibilidade ou hipótese. O pretérito imperfeito expressa uma ação posterior a outro fato na oração principal. Duvidei que ele terminasse o trabalho. Gostaria que você trouxesse as crianças. Mas pode expressar ainda uma ideia de condição ou de desejo. Se condição, ele viesse, se ele viesse ao clube, participaria do campeonato. Se ele viesse, participaria. Isso aí é uma condição, certo? O subjuntivo é relativamente mais simples. E eu tenho depois o futuro, que indica uma ação eventual. Uma ação que pode ou não ocorrer. Olha só, o futuro do subjuntivo é uma ação que pode ou não ocorrer. Quando? Em um momento futuro, claro. Olha só. Quando ele vier à loja, levará as encomendas. Observe que, primeiramente, tem um advérbio de tempo. Quando? Um advérbio que indica tempo. E o verbo vier não está dando garantias de que o indivíduo de fato venha. Quando ele vier, levará as encomendas. Pode ser que ele venha e pode ser que ele não venha. Todavia,
As encomendas estão aqui. Quando ele vier, as levará. Tá certo? Então, o modo subjuntivo indica uma incerteza, pode expressar no tempo presente, semanticamente, presente ou futuro, que pode dar uma ideia de possibilidade ou de hipótese. No imperfeito, pretérito imperfeito, expressa uma ação anterior à principal. Né? Eu tenho duas orações aqui. Duvidei, oração 1, que ele terminasse a oração 2, período composto. Né? Gostaria que você trouxesse mais um caso onde eu tenho duas orações. A canetinha doidou agora. Pronto, voltou. Duas orações. Professor, aí eu tenho duvidei. Só isso aqui é uma oração? Só. Gostaria. Isso é uma oração? Só. O que a regra diz? A condição para que um termo, para que um enunciado seja considerado oração é que tenha verbo. Professor, então só um verbo ali limpo e seco é uma oração? É. Até porque a regra também diz que não existe oração sem verbo. Se não tem verbo, não é oração. É qualquer outra coisa, mas não é oração. Você não pode classificar como oração, gramaticalmente falando, um termo que ali pelo seu meio não exista pelo menos um verbo. Assim sendo, tem verbo, é oração. Um único verbo. Oração. Acabou. Professor, eu estou ali na rua e tal, eu vejo uma plaquinha assim, ó. Pare. Isso é oração? Claro. Só essa palavra, hein? Sim, é uma oração. A gramática diz. Pare, né? Verbo. Vai parar? Oração. Acabou. Tá certo? Então, duvidei que ele terminasse, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto, que nós vamos ver no decorrer das aulas. Período simples, período composto. Tá certo? Uma oração, um verbo. Um verbo, uma oração. Uma oração, período simples. Deve sair na parte da sintaxe. A gente está aqui na parte da morfologia. Estamos estudando as classes gramaticais. Olha só aqui a fuleiragem. A formação dos tempos simples. Nós temos os tempos simples, temos os tempos compostos. Os tempos simples, eles são formados por uma só palavra. A gente viu isso aí lá no processo de formação de palavras, né? Minha canetinha doidou de novo. Tá aqui. Quando eu tenho uma palavra, a gente geralmente chama de simples. Duas ou mais palavras, composto. No caso, os verbos são os tempos. Tempos simples e tempos compostos. Tá certo? Compostos, plural com metafonia. Os verbos, eles têm origem nos tempos primitivos, que são o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo pessoal. Os tempos simples dos verbos, eles têm origem aqui, ó. O presente indicativo serve como referência para a formação dos tempos verbais. Presente, pretérito, ambos indicativo, e o infinitivo impessoal. Eles são matriz para a formação de outros verbos. São chamados de primitivos porque sua forma ou porque forma outros tempos e modos verbais. É aquela mesma história que viu lá no substantivo, né? Primitivo e derivado. O presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal são chamados de tempos primitivos, ou de verbos, perdão, primitivos. Por quê? Porque eles formam outros tempos. Verbos primitivos ou tempo primitivo. Posso dizer qualquer coisa que dá certo. O substantivo estava bem mais fácil, viu, professor, de aprender. Verbo é pesado, verbo é boca quente. Aí é aquela história de sentar e rever a aula várias vezes, e olhar a gramática, olhar, resolver questões. Inclusive, eu estou devendo questões das últimas aulas. Vou até começar a organizar isso aí, conta para vocês.
Depois eu vou mandar para você, Rose, para você entrar no Google Sala de Aula, na turminha lá da gente, onde tem os exercícios. Esqueci de mandar, acabei esquecendo de mandar. Olha só. Pode ficar esquecido, depois você lembra. Olha, não, Aguinaldo, resolver questões é essencial. Exercitar é quando a gente aprende. Eu sei, estou brincando, professor. Eu sei, eu sei. Olha só, eu tenho dois tempos: os primitivos e os derivados. Manuel, vem cá. Lembrem-se que nós estamos falando de verbo. Não é primitivo e derivado lá do substantivo, certo? Três tempos primitivos: o presente indicativo, o pretérito perfeito também indicativo e o infinitivo pessoal. Esses verbos formam quem? Quais verbos que derivam do presente indicativo? Verbos não, gente, tempos verbais. Quais tempos verbais derivam do presente? Do indicativo. O presente do subjuntivo, o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Observe, nós não vimos ainda o modo do imperativo, mas já estamos sabendo aqui que o imperativo afirmativo e negativo são derivados do presente do indicativo. Já estamos sabendo aqui que o presente do subjuntivo, que vimos agora há pouco, é um tempo derivado do presente do indicativo. É importante pegar esse slide aqui e focar bem nele, que é a formação dos tempos. O pretérito perfeito, né, que é aquele que indica uma ação passada já concluída, forma 4 outros tempos. O pretérito perfeito do indicativo, tá certo? Forma o mais que perfeito, também do indicativo, forma o futuro do subjuntivo e forma o pretérito imperfeito do subjuntivo. Aliás, são três, eu repeti um, não sei por quê aqui. E o infinitivo impessoal forma o quê? O infinitivo, forma não, deriva, ou é matriz, né, para a derivação. O infinitivo impessoal é a matriz, é o primitivo. O infinitivo pessoal é derivado dele. O futuro do presente é derivado também do infinitivo impessoal e o futuro do pretérito segue a mesma situação ou condição, tá certo? Então eu tenho três tempos primitivos: presente, pretérito e infinitivo impessoal. Presente e pretérito do indicativo. Esses três tempos formam outros 9 tempos. Tá certo? São derivados do presente do indicativo. O presente do subjuntivo, o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. São derivados do pretérito perfeito do indicativo. O mais que perfeito, do mesmo tempo, do mesmo modo, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. E são derivados do infinitivo impessoal ou infinitivo pessoal, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Certo? Essa é a formação dos tempos simples. Só que, como nem todos são flores, nós temos os tempos compostos. Olha só. Esses tempos, eles se formam da seguinte maneira. Eles se formam com os verbos auxiliar ter ou haver, mais um verbo no particípio. Ter ou haver, mais particípio. Eles se juntam e formam um tempo com dois verbos, portanto, um tempo composto. Na maioria dos casos, na maioria dos casos, o nome do tempo composto, quem determinará é o verbo auxiliar. Tá certo? Aqui são locuções verbais, onde eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Olha só, no indicativo, teria falado. Perdão, terei falado. Como terei
Terei é um verbo que está no futuro do presente. Então, eu tenho um verbo futuro do presente composto. Por que futuro do presente? Porque a base é o verbo auxiliar, que é terei, que é o verbo ter conjugado no futuro do presente do indicativo. E eu tenho falado, que é o particípio do verbo falar, terminação ADO. Então, isso aqui é um tempo composto. Ó. Terei falado. Composto por quê? 2 verbos. Uma locução verbal ali. 2 verbos. Certo? Teria falado. Terei é futuro do presente. Teria é futuro do pretérito. Então, teria falado. Tempo composto, futuro do pretérito composto. Olha só. Quem dá o nome, quem determinará o nome é o verbo auxiliar. Você pode pensar assim, o verbo auxiliar, numa sequência, né, são 2 verbos, é sempre o primeiro verbo. Ou sempre o verbo da esquerda. Você pode pensar assim, se isso lhe ajuda. Tá certo? Aí aqui eu tenho ter falado. Infinitivo, ter. Observe que o verbo não foi conjugado, por isso ele está no infinitivo. Infinitivo composto. Tendo falado, tendo é o quê? Infinitivo? Não. É particípio? Não. Tendo é gerúndio. Verbo auxiliar, nomeando, tem o verbo auxiliar no gerúndio, mas verbo principal no particípio. Então eu tenho um gerúndio composto. Isso aqui se tratando de tempos compostos do modo indicativo. Depois nós temos o modo subjuntivo. Tiver falado. Olha só como é esquisito, isolado assim o subjuntivo. Tiver falado. É futuro, tiver composto. Quando tiver falado, se eu ponho numa frase, quando você tiver falado, eu falarei. Aí, se eu ponho no contexto, fica mais fácil entender o tiver falado dentro de uma frase, né? Solto assim fica até estranho. Futuro composto, certo? No entanto, merecem atenção especial, duas formas. Pretérito perfeito composto e pretérito mais que perfeito. No pretérito perfeito composto, o que eu tenho? Eu tenho um verbo auxiliar no presente mais o particípio. Observe que nos casos subjuntivos, nenhum verbo auxiliar está no presente aqui. Ó. Tá certo? Indica a repetição ou continuidade de um fato iniciado no passado até o presente. Tem falado, tenho contado, e por aí vai. Verbo auxiliar no presente, mais particípio. E o segundo caso, o pretérito mais que perfeito, é o verbo auxiliar no imperfeito, mais particípio. É empregado como simples para expressar um fato já concluído antes de outro fato também no passado. Tinha falado, havia falado, tinha contado, e por aí vai. Lembrando que eu tenho sempre 2 verbos, porque estamos falando de tempo ou tempos compostos. Certo? Formação do imperativo. Como é que se forma o imperativo? Os verbos no imperativo diferem dos demais modos. No modo subjuntivo, eu tenho uma dúvida. No modo indicativo, eu tenho uma certeza. No modo imperativo, a gente costuma aprender na escola que indica a ordem. Isso fica só nisso. Imperativo indica a ordem. Pá. Está errado? Não. Está incompleto. Professor, se eu disser que o imperativo indica a ordem, está errado? Não, está certo.
mas está incompleto. Porque o imperativo, eles não indicam só ordem. Além de ordem, o verbo no imperativo indica pedido, indica desejo, indica súplica. Além de ordem, pode indicar pelo menos essas 3 outras coisas. Tá certo? Como é que se forma o imperativo? Eu tenho o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Tu e vós, na formação desse modo, perdão, tu e vós, no modo imperativo, afirmativo, são retirados do presente do indicativo, com a supressão do S final. Fala, tu, falai, vós, em vez de falas e falais. Você, nós e vocês são retirados do presente do subjuntivo sem alteração. Fale você, falemos nós, falem vocês. Não houve alteração aí, certo? E o negativo? A conjugação do negativo, do afirmativo, perdão, do imperativo negativo, é igual à do presente do subjuntivo, acrescentando-se a negativa antes da forma verbal. Fales tu. Só que aqui eu tenho não fales tu. Mesma conjugação do subjuntivo, do presente, só que aqui eu acrescento não. Não fale você, não falemos nós, não faleis vós, não falem vocês. Então eu tenho agora aqui a formação do imperativo afirmativo e do imperativo negativo. Aí aqui, gente, saindo dos tempos e dos modos, lembrando o quê? Vou repetir. Essa aula de verbo é uma aula para ser vista, revista, né, para que se entenda o mínimo possível disso aqui. Porque é a construção do alicerce para a gente desenrolar muita coisa, até de interpretação de texto. Verbo é verbo. Né? Vamos precisar de verbos lá no período composto, no período simples também, quando formos para a sintaxe. Então, conhecer os tempos verbais, os modos verbais, facilitarão a interpretação de texto de vocês quando vocês virem determinados verbos e puderem identificar a que tempo e a que modo aquele verbo pertence. Por exemplo, Joaquim estudava na sala quando o tiro aconteceu na cozinha. Frase que veio à minha mente agora. Observe que tem o verbo estudava. Uma ação inacabada. Primeiro, ele não tinha parado de estudar, ele estava na cozinha estudando. Ele não estudou. Ele não estudaria. Ele não estudara. Ele estudava. A ação estava ali. Quando a outra ação aconteceu lá na cozinha, paralela a isso, ele estava na sala. Já dá para você tirar conclusões a partir daí, se isso fosse dentro de um contexto, dentro de um texto. Então, compreender essa questão, mas, professor, isso é muito difícil, isso aí, vou precisar disso para quê? Para tudo. Acabei de provar para a questão também de interpretação de textos. Não só de frases simples, como eu falei agora, frasezinha simples, de texto. Tempos e modos verbais. Indicam onde a ação aconteceu. É essencial aprender tempos verbais. Essencial. Muita gente não gosta de português, e eu não tenho nem a razão,
Porque esse monte de coisas, de regras, de exceções, de detalhes, né, que requerem tempo para que sejam absorvidos pela mente. E nós vivemos na era do imediatismo, onde as pessoas querem tudo para ontem. E português não é para ontem, português é um processo. Estuda, pô, estuda muito e rever. E se não parar, um dia ele vai entrando na cabeça. Tem que arrochar, tem que focar aí no bunda na cadeira. Classificação dos verbos. Saindo dos tempos verbais, saindo dos modos. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, que a gente volta e repete. Se não, a gente continua aqui, né? Tranquilo? Vocês estão aí, menino? Acorda? Sim, eu tô aqui. A base do café, vamos lá. Café com Coca-Cola. Em geral, os verbos possuem duas formas de particípio passado. Olha aquela expressão que eu falei para vocês, particípio passado. Quais verbos? Todos? Não, os verbos abundantes. Nós estamos falando de verbos abundantes. Aqui é a classificação dos verbos. Esquece aí modo verbal, tempo verbal, é classificação dos verbos. Então, observe. Os verbos abundantes, eles apresentam dois particípios. Por isso, são chamados de abundantes. Porque tem mais de um particípio. Quando o verbo tem um único particípio, ele não se encaixa nos abundantes. Olha só. O verbo absorver, sorver, é um verbo abundante, porque ele permite a existência de duas formas de particípio. O particípio regular, terminação ideal, e o particípio irregular, que a gente pode pensar assim, que é o particípio estranho, né? Absorver, absolvido, absolto. Aceitar, eu posso dizer no pretérito não, no particípio aceitado e aceito. Eu havia aceitado o presente. Eu havia aceito o presente. Eu só posso usar os dois? Pode. Acender, acendido, terminação ideal, clássica, particípio regular. E o estranho, o irregular, aceso. Eu havia acendido a fogueira. Eu havia aceso a fogueira. Isso é tão estranho, eu havia aceso. Sim, porque não é comum escutarmos eu havia aceso. Ele havia aceso. Ele havia acendido, eu A havia gente acha acendido. até que está errado, né? É, exatamente. Então, estranho que é. Acho até que está errado. É. É como a gente dizer assim, estávamos na praia Se eu pegasse uma questão dessa, eu dizia que estava errado. nós estávamos na praia e havíamos acendido a fogueira. Todo mundo disse, beleza. Nós Beleza. havíamos aceso a fogueira. Hein? Não, aí ficou errado. Está errado. Quer dizer, mas a gramática diz que está correto, porque é uma forma do particípio, só que é irregular. Assentar, assentado e assento. Benzer, benzido. O padre havia benzido, o padre havia bento. Particípio irregular. Corrigir, eu posso usar corrigido e correto. Desenvolver, desenvolvido e desenvolto. Eleger, elegido e eleito. Ele havia sido elegido. Ou ele foi elegido, ele foi eleito. Aí já se torna mais, né, popular, assim, o normal, né? De elegido para eleito. Mas o Elegido e aceso eleito. Aceso é mais pegou. malvado. Depois,
Aqueles, gente, são verbos o quê? Abundantes. O que são verbos abundantes? Que trazem duas formas de particípio. Não esqueçam esse conceito. Abundantes. Duas formas de particípio. Quando o verbo apresenta uma forma de particípio, ele não entra nessa nomenclatura. Aqui nós temos os verbos defectivos. Tá certo? Esse defectivo vem de defeito. Não tem nada com defecar, não. É defeito. Apresenta falhas. Os verbos defectivos apresentam falhas. Defectivos quanto à eufonia, né? A boa pronúncia. Defectivos quanto à eufonia, grupo 2. E defectivos quanto à significação. Eu tenho aqui grupo 1, primeiro grupo. Os defectivos do grupo 1, quanto à eufonia, eles não apresentam a primeira pessoa do singular do presente indicativo. Tá certo? São assim, ó. Por exemplo, colorir, abolir, colorir, banir, retorquir, delinquir. Por exemplo, eufonia vem de pronúncia, né? Primeira pessoa, não tem. Você não vai dizer assim, ó, vai abolir. Eu abolo. Eu coloro. Eu bano. Eu retorco. Eu delinco. Não tem. Você pegar agora no seu celular aí e for lá no Google e botar assim, conjugação do verbo abolir, por exemplo. Não vai ter primeira pessoa. Que? Pela questão de eufonia. Eu abolo, eu coloro. Tá entendendo? É o que eles chamam de verbo defectivo. Apresenta defeito. O segundo grupo, sem as formas risotônicas do presente indicativo e sem todo o presente do subjuntivo, com exceção da segunda do plural. Reaver, explodir, precaver, falir, e por aí vai. E quanto à significação, verbos sem sujeito, aqui é aquela história dos verbos impessoais, ou cujos sujeitos normalmente só aparecem na terceira pessoa. Gear, ventar, trovejar, esse aqui sobrou, etc. Tá certo? Etc. Vou aproveitar isso aqui para fazer uma observação. Comprou pães, doces, bolos. Vou escrever duas frases para aproveitar aqui esse etc, que não tem nada a ver com a aula, mas eu lembrei, isso é importante. Ah, com a gota serena. Deixa eu ver. Frase 1. Analisem aí, 2 e 3. Existe alguma frase aí dessas? Não é uma frase, perdão. Alguma alternativa dessas que apresenta algum erro? Ou existe alguma correta? Suponhamos que eu tenho assim: comprou pães, bolos, doces, etc. Essa Comprou 3 pães, está incorreta, professor. A frase a 3. 3.
Jonathan disse que essa 3 estaria incorreta. Só tem ela incorreta? E os Eu demais acho que concordam sim. com o Jonathan? Vamos lá. Assim, professor, eu estava achando que a terceira era a correta. Pronto. A Agnádia disse que achava que era correta a Era a terceira. terceira. Justamente aqui, Jonathan disse que é a incorreta. Vamos tentar descobrir aqui Uhum. agora. A expressão Bom, etc. pode ser traduzida, grosso modo, como e outras coisas. Ou entre outras coisas. E outras coisas, ou entre outras coisas. Então, esse e aqui é desnecessário. Comprou pães, bolos, doces, etc. Essa vírgula também é desnecessária. Tá certo? Quando eu falei assim, tira o i, alguém pensou, então a 2 está correta. Tá não, porque essa vírgula é necessária. Comprou pães, bolos, doces, etc. Então nem precisa do i e nem da vírgula. Outra coisa, não é nem questão da vírgula, é a reticência. Tem gente que fala assim, ó, é outro pecado capital. Reticência, depois de etc, não necessário. Tá aqui, ó. Ó, nem tem vírgula, nem tem reticência. E nem tem o i. Por quê? Porque a palavrinha etc já indica que vem uma sequência pela frente. Ou seja, tem o mesmo papel das reticências. Então não é necessário usar reticência. Depois de etc, ponto. Antes, nem vírgula, nem outro i. professor, Oi. e no caso, se fosse assim, um exemplo, pães, bolos, doces, versus ou e versus, não precisaria do i, versus outras coisas, que a palavra versus não é tipo etc, né? Sim, não, no caso específico é de etc. Da palavra etc. Eu estou dizendo, mas se não fosse o etc, fosse versus aí no final, precisaria ir versus ou não? Não, acho que não. Não, né? Segue a mesma lógica de etc. Certo. Tá certo? Tem Uhum. que lembrar. Professor, mas esse detalhe tem nem a ver com a aula. Sim, não tem não. Com a aula não. Mas é importante. E eu lembrei aqui agora. Né? Porque pode cair uma questão dessa daí. Aparece lá qual palavra que está qual sentença está incorreta de acordo com a gramática Verdade. normativa. Aí aparece depois de etc, por exemplo, uma reticência. Não tem para quê. Ponto final resolve. Antes de etc é uma vírgula. Não tem para quê. Ou então e etc. Também não precisa. Então é uma questãozinha interessante. Vocês devem botar na cabeça aí e nunca mais esquecer esse detalhe. Vai copiar? Vai. Tal, tal, tal. Terminou? Etc. Ponto. Sem vírgula antes, sem reticência depois. E sem o i também. Certo? E nós temos aqui os verbos auxiliares e os verbos principais. Aqui é quanto à função. Os verbos auxiliares, como nós vimos agora há pouco, falamos sobre ele, rapidamente lá nos tempos compostos, os verbos auxiliares, são aqueles que, na frase, eles não possuem sentido próprio. Eles estão apenas ajudando, auxiliando a compor o quê? Que eu falei no exemplo passado, lá nos tempos compostos, uma locução verbal, que é um verbo auxiliar, mas um verbo infinitivo, ou o tempo composto, que é o verbo ter e haver mais particípio. Ou ainda a voz passiva, o verbo ser e estar, ou estar, mais o particípio. Então, os verbos auxiliares, elas apenas ajudam na formação dessas situações. Ele pode viver.
continua andando descalço. Observe que eles estão aqui apenas ajudando na formação. Já os principais, eles têm significado pleno na frase. Vendemos a casa, o trem partiu, ele ama os filhos. Então a diferença é só essa. O verbo auxiliar ele não tem sentido próprio, ele apenas auxilia, ele ajuda na composição de uma locução verbal ou de um tempo composto, ou ainda de uma voz passiva. No caso, passiva analítica. Certo? Quanto ao aspecto, observe que estamos falando de classificação dos verbos. Quanto ao aspecto, perdão, ele transmite uma ideia de exagero, no caso, com o prefixo esbravejar, rei, torcer, a, levantar. No diminutivo, uma ideia menor em relação ao normal, só que não com prefixo, com sufixo adocicar, escrevinhar e bebericar. Olha aqui que eu tenho o aumentativo e aqui eu tenho o diminutivo. O aumentativo com prefixo, o aumentativo com prefixo, o diminutivo com sufixo. E o verbo incoativo, né? Dá uma ideia de início de ação ou de fenômeno. E também é formado com sufixo. Amanhecer, alvorecer, florescer, endurecer. E aí tem o tal do verbo frequentativo. Dá uma ideia de repetição da ação ou repetição do processo. Nesse caso, formado com sufixo. Cabecear, repetir a ação. Folhear, gotejar e por aí vai. Existem os verbos reflexivos, que são aqueles que nós vimos lá nas vozes verbais reflexivas, né? Que são chamados de verbos pronominais, porque eles estão conjugados ali, né, junto com os pronomes oblíquos átonos, mi, ti, si, oa, os e as, nos, e vos, li e lis. Tá certo? E esses verbos, eles exercem ali função, né, pronomes oblíquos, exercem não, recebe pronomes oblíquos com a função de objeto direto ou indireto. Eu me cortei a mim mesmo, reflexivo, voz reflexiva. Ela se dá ares importantes, se dá a si, reflexivo. Reflexivo, lembrando, é quando o sujeito da oração pratica uma ação que reflete sobre ele, certo? Verbos pronominais, né? São aqueles que se conjugam com pronomes oblíquos, não, pronomes átonos integrantes, ou seja, com pronomes que não exercem função sintática, eles fazem apenas parte intrínseca do verbo. Esquecer-se. Esse verbo não exerce função sintática, junto com esse pronome. Eles fazem parte do pronome. É como se fosse uma coisa só. Esquecer-se, lembra-se, ou lembrar-se, tornar-se, havir-se, compadecer-se, que é lembrar-se, viu? Condoer-se, esforçar-se, etc. Observe, nem tem vírgula, nem tem i, etc., nem tem reticência. Tá certo? Só para a gente ratificar o que foi dito. E é isso. E é exatamente isso, nossa segunda aula sobre verbo.